Graça e paz, amém, igreja? Amém. Boa noite. Boa noite. Nós vamos hoje ler 2 textos. Então eu vou pedir para você abrir primeiro lá em Efésios no capítulo 2. Efésios capítulo 2. Efésios 2, aí você põe a sua mãozinha aí e marca. E anda para trás um pouquinho, 2 Coríntios, capítulo 12. 2 Coríntios, capítulo 12. A partir do versículo 7. Vamos ler primeiro 2 Coríntios, depois a gente vai em Efésios, tá bom? A Fernandinha vai colocar ali. Todos encontraram? A palavra de Deus diz assim, ó, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus, o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Agora lá em Efésios no capítulo 2, no versículo 8 e 9. Efésios 2, versículo 8 e 9, diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém? Agora feche seus olhos, nós vamos orar. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, eis aqui a tua palavra. Eis aqui a tua igreja, Igreja Batista Jesus Libertador. Que a sua graça nessa noite seja sobre nós. E que o seu poder se aperfeiçoe na nossa fraqueza, como diz a tua palavra. Deus, fala conosco. Que o teu Espírito Santo nos traga a revelação da tua palavra. Que possamos entender exatamente aquilo que o Senhor quer nos falar, sem vanglórias, sem acharmos, Senhor, que estamos muito bem, pois preparados já, perfeitos, mas crendo que o Senhor está nos aperfeiçoando. E crendo mais ainda, que a sua graça nos basta. Amém? Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Posso se sentar? Fique à vontade. Essa palavra é muito conhecida. Essa palavra é linda. Quem não conhece, né? Quando Paulo começa a falar, olha, eu conheci um homem que, não sei se no corpo ou fora do corpo, foi levado ao 3º céu. E ele começa a falar sobre ele mesmo. E aqui ele fala sobre o espinho na carne. Ele fala que foi colocado nele algo para perturbá-lo, para que ele não se exaltasse. Ele deu a explicação. Deus permitiu. E aqui nos fala que o Senhor respondeu a ele, porque ele pediu 3 vezes: Senhor, te disse de mim, afasta esse mal, me livra disso. Com certeza foi isso que Paulo disse. E o Senhor respondeu para ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Essa palavra por muito tempo esteve no meu coração num sentido negativo. Eu achava assim, nossa Deus, mas que resposta é essa que o Senhor deu para Paulo, né? Poderia ter sido um pouquinho mais. Amém? Ele falou: meu filho, calma. Tudo que você está passando tem um propósito, né? Não é para louvor e glória do seu nome, é para o meu. Você ainda vai viver muitas coisas. Mas o Senhor me mostrou que eu estava errada. Sabe por quê? Porque nada na palavra de Deus, que vem de Deus, tem sentido negativo. Ué, você está doida? Não. O não
não de Deus não é no sentido negativo. Se a gente pegar qualquer criança que já aprendeu a ler, né, ou um professor, se aqui tiver professores, por favor, não fique triste comigo. Mas o não, ele não é uma palavra negativa. A gente aprende, olha, o professor coloca lá, me dê exemplo de uma frase negativa, você coloca o não. É normal do ser humano, a gente põe o não na frente. Mas o não é uma palavra negativa, sabia? Vindo de Deus. Deus não tem palavras negativas. Sabe por que ele não tem palavras negativas? Porque o não de Deus é um espere. Peraí. É como se Deus estivesse falando conosco assim: aguarda aí que eu vou te explicar o porquê que você está passando por isso. Tem um motivo. Então o não de Deus não é negação. Não é no sentido negativo. É no sentido de espera. Quando José passou pelo que ele passou, ele foi preso, né? Ele foi vendido pelos irmãos. Eu creio que ele clamou a Deus: Deus, por que o Senhor está permitindo que eles façam isso comigo? São meus irmãos, é da minha família, é sangue do meu sangue. E eu creio que Deus deve ter respondido assim: não, você vai ser vendido, não vou te ajudar agora. Só que não era num sentido negativo. Deus tinha um propósito na vida de José. E esse propósito só se cumpriria depois que ele passasse por isso que ele passou. Que foi o que aconteceu. Ele se tornou um grande governador, um homem muito poderoso. O próprio Jesus, quando estava no jardim do Getsemane, que ele orou ao Senhor: olha, Senhor, que seja feita a sua vontade, mas porventura, se for possível, passa de mim esse cálice. E Deus ouviu o que Jesus falou? Não. A oração ficou sem resposta, ficou em silêncio. Mas não foi negativo isso que Deus fez com Jesus. Tinha um propósito ele passar por tudo isso, por mais que ele ia sofrer. Éramos todos nós, era salvação, porque aqui fala que veio pela graça. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa graça maravilhosa que o Senhor tem derramado sobre nós. Eu queria começar contando um testemunho. Eu sempre conto no final, né? Quando eu acho assim, ai, não vou precisar falar de mim. E aí Deus fala assim: tá lembrando disso? Eu falei: não, Deus. É hoje. Há uns 20 anos atrás, não vou falar a idade não, né? Pega nada. Só uns 20 anos. Uns 20 anos atrás, eu passei por uma situação muito difícil. Aquela situação que você é obrigado a tomar uma decisão. Você não tem saída, não tem como ficar no mesmo lugar, não tem como você permanecer. Eu tinha que tomar uma decisão e não podia demorar. E eu me lembro que eu era casada e o meu ex-marido saiu, foi para a igreja onde nós congregávamos e eu não fui com ele. E eu esperei ele sair, tomei banho, troquei de roupa e eu saí de casa e entrei numa igrejinha que tinha do lado da minha casa, 2 casas depois. É como se fosse uma esquina. E eu entrei na igreja, uma igreja pequenininha, irmãos, era uma garagem também. Eu acho que era mais ou menos daqui na pilastra, assim, a largura da igreja. Era aquele corredor assim, mas era bem pequenininho. E a igreja estava em festa, não me lembro se era aniversário, o que era. E eu lembro que a garagem tinha uma descida, depois você entrava na igreja. Quando eu desci, que eu fui entrar na igreja, tinha uma faixa. Essas faixas de propaganda que a gente vê na rua, estava escrito assim na faixa: a minha graça te basta. Irmãos, naquela noite eu entrei, sentei, chorei. Não me lembro quem pregou, não me lembro a pregação, o que falava, mas eu nunca me esqueci disso. E no dia seguinte eu tomei uma decisão que mudou toda a minha vida. E por anos eu pensei assim: Deus, o Senhor foi tão duro comigo. Eu senti como se Deus tivesse falado comigo assim: se vira. Eu não mandei você procurar o problema que você tem. Eu só quero te dizer que eu estou com você ainda, mas se vira. Por anos eu achei que Deus tinha falado isso comigo. Eu falei assim, se vira. Eu falei: Deus, o Senhor foi tão duro. Ele não respondeu mais nada. E eu senti aquela resposta porque eu passei o dia todo em oração. E quando eu li aquela frase, estava só esse pedaço, nem estava o versículo todo. A minha graça te basta. Eu nunca esqueci dessa palavra. E por anos que eu ouvia pregações, pessoas até que já vieram aqui falar sobre isso, eu ficava até arrepiada. Falando: ó Deus, o Senhor, quando o Senhor quer, o Senhor é muito pesado, né? Com as palavras, com a resposta, é curto e grosso. Mas eu estava enganada. Eu estava completamente enganada. Sabe por quê? Essa palavra que Deus lançou sobre a vida de Paulo e sobre a minha vida há muitos anos atrás era
estava na igreja direitinho, fazia parte de alguns ministérios, estava servindo a Deus. Eu estava fervorosa na presença do Senhor. E o que ele respondeu a Paulo, o que ele me respondeu, era uma resposta de amor. A minha graça te basta. Porque a graça é tudo que nós temos do Senhor. É um favor que nós não merecemos, é o significado de graça. É como se Deus derramasse sobre nós todo o seu favor todos os dias. É como se Ele estivesse em concordância com aquilo que a gente está vivendo. Mesmo que seja difícil. Fala, eu estou com você. Não preocupa não. Eu estou com você. Eu estou com você. Continua, porque eu estou com você. Foi o que Deus falou para Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Olha que coisa maravilhosa que Deus disse a Paulo. Que tudo que ele estava passando, toda tristeza, toda perturbação que ele já havia passado e que ele ainda ia passar, estava dentro do favor de Deus. Da graça imerecida, do amor que nós não sabemos explicar, daquilo que está sendo derramado sobre nós, por meio da qual veio a salvação, porque está escrito aqui, é por meio da graça. E nós vivemos hoje debaixo dessa graça, e muitas vezes não sabemos usufruir dela. Sabe por quê? Porque nós não nos aprofundamos na palavra do Senhor e no significado, como eu disse. Por anos eu achei que Deus tinha me dado uma resposta negativa, ruim, que ele tinha sido pesado. Agora Deus calou, não vai falar mais comigo não. Não era isso que ele estava falando comigo. Ele estava falando comigo, olha filha, pode continuar, a minha graça é sobre você. Você vai passar muita coisa, mas o meu favor é sobre a sua vida. Quando o favor de Deus é sobre nós, a graça de Deus é estendida sobre nós, tudo que a gente faz é de acordo com a vontade dele. A graça nos dá a possibilidade de estarmos aqui hoje, de ouvirmos a palavra do Senhor, de nos arrependermos dos nossos pecados, de termos mais uma oportunidade diante de Deus. É pela graça que o Senhor nos dá. De todos os dias queremos fazer coisas diferentes, de todos os dias queremos mudar. Isso que a gente sente é pela graça do Senhor, que é estendida a nós. Esse favor, esse momento que o Senhor dá ok pra gente, assim, ó, pode ir. Não, Deus, pois eu estou sofrendo tanto, mas a graça de Deus é sobre você, mesmo no sofrimento. Esse não que a gente conhece como sendo algo negativo, só serve pra gente ser humano, não serve para Deus. Antes de Deus levar o povo de Israel para a Babilônia, muitas vezes Deus repreendeu esse povo, não repreendeu? Olha, se vocês continuarem nesse caminho, adorando outros deuses, fazendo o que não me agrada, vai vir um povo sobre vocês, vai tomar vocês, vai levar. Não foi isso? O não de Deus não era negativo, não, era positivo. Ele estava dando a oportunidade do povo se arrepender, mudar a direção, e eles não souberam aproveitar. É o que acontece conosco. Nós vivemos debaixo da graça, não vivemos mais debaixo da lei. É bom, é bom, se a gente puder, se a gente souber aproveitar dessa graça, porque a gente tem escolha, sabe? A gente tem escolha se a gente quer essa graça de Deus, se a gente quer esse favor que a gente não sabe explicar. Porque Deus faz isso com pessoas às vezes que peca tanto, que está errando tanto, que já caiu tantas vezes. A gente não consegue explicar como que Deus foi capaz de levantar essa pessoa e colocá-la num lugar de destaque. Às vezes a gente nem aceita. É a graça. A mesma graça que está sobre nós. Está sobre todos nós. Mas alguns sabem aproveitar da melhor forma a graça, outros não. Como eu disse, a gente às vezes pensa que é algo negativo. Ai, a graça de Deus está sobre mim. A gente pensa que é só algo assim
assim, olha, que Deus está só nos vigiando. Ele está me vigiando. Não é isso não, a graça não é isso não. A graça é cuidado de Deus. É proteção de Deus. É livramento de Deus. Tudo que nós fazemos de acordo com a vontade de Deus é pela graça dele que é disposta sobre nós. Tudo que nós vivemos no nosso dia a dia, como eu já disse no começo, Deus nos dá oportunidade. Por quê? Por causa da graça que está sobre nós. E como muitas vezes nós temos coragem de dizer não a essa graça? Porque a gente diz não ao Senhor. Quando Deus fala com alguém, como disse para mim, a minha graça te basta, a gente fica com raiva. Pô, Deus, é essa a resposta? Mas e aí? A sua graça me basta? Mas só isso? Só isso? É muita coisa. Aqui depois do versículo 9, fala assim: de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. Aí lá em Efésios fala assim, que porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou, para que andássemos nelas. Deus preparou tudo que a gente tem que fazer. E a gente faz pela graça. A gente faz fortalecido pela graça de Deus. Pelo favor dele. Porque todos os dias ele olha para nós e fala assim: Galinha, estou contigo, hein? Estou contigo. Pode ir lá, vai que eu estou te vendo, mas ó, cuidado. Cuidado. Onde você tem que pisar. Né, Mateus? Jesus fala com o pai, Mateus, mais um dia eu estou te dando. Estou contigo, hein? Minha graça está aí, mas vigia. Vigia. Porque a graça é um presente. E não tem como a gente comprar a graça. Não tem como a gente pedir. Não tem como a gente dar a Deus algo para que Ele nos dê. Não. Ela já foi estabelecida sobre nós. É de graça. É favor. É presente. Não há nada que a gente possa fazer para ganhar graça. Nós temos ela. Nós só precisamos escolher se a gente quer estar debaixo dela mesmo. Porque a graça, ela nos dá oportunidade, abre portas para nós, para que nós possamos caminhar na presença de Deus. Muitas vezes nós não reconhecemos isso. Nós muitas vezes vemos a graça como se fosse algo assim, um ok só, como eu disse. Só um ok, beleza. Ah, graças a Deus, Deus me deu isso, pela graça de Deus eu vou conseguir isso. O que a gente está pensando? Ah, eu vou conseguir porque Deus vai falar no sim, é só isso. Não é isso. A graça é muito mais que isso. E a gente tem desfrutado um pouco como crente, como cristãos que nós somos, dessa graça. Nós não temos espalhado essa graça de Deus. Todas as vezes quando eu oro, mas eu repito essa frase, mas não é porque eu não sei o que falar, não, porque eu gosto e eu entendi há muitos anos. Eu sempre repito assim: Deus, que a sua graça seja sobre mim, seu poder de aperfeiçoe sobre a minha fraqueza. Não sei se os irmãos repararam, todas as vezes que eu oro, que eu tenho a oportunidade que eu me lembro, eu falo isso. Porque quanto mais a graça de Deus é sobre nós, como a Fernandinha outro dia deu uma aula muito bem dada, mais aflições nós temos, mais tristezas nós passamos, mais necessidades nós vamos viver. Sabe por quê? Para que o poder de Deus seja em nós, que o poder de Deus venha habitar sobre as nossas vidas. É na nossa fraqueza que Ele vem sobre nós.
O poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza e na sua. É por causa da minha fraqueza e da sua que o poder de Deus vai operar. Olha que coisa maluca. Porque você podia falar assim, eu estou muito bem, eu estou beleza, eu estou aqui com Jesus, estou no jejum, estou na oração, eu estou fortalecida. E aí Deus olha para você, não tem a minha graça, não chegou aí ainda não. Tem que ter espaço para ela ir, tem pouco espaço para a minha graça agir, que a minha graça não age no meio do orgulho não. E a gente fala, nossa, a minha graça de Deus está sobre mim. Pois a graça de Deus está sobre nós quando nós estamos aflitos, como diz a palavra. Fracos, quando somos perseguidos, quando estamos angustiados. Porque como a palavra disse, quando nós estamos fracos, é que nós somos fortes. Aqui fala, coloca os verbos muito bem no tempo correto. Olha, porque quando estou fraco, então sou forte. Interessante, né? Foi colocado quando eu estou fraco. Quer dizer que nem sempre a gente vai estar, glória a Deus. Mas a gente sempre pode ser forte. Ser, não ter. Ser. E a gente tem custado a entender isso, irmãos, como crentes. Nós temos nos comportado muitas vezes como doentes. Engraçado, outro dia eu estava lendo a Bíblia e o Senhor me trouxe uma revelação tão interessante. Aquela passagem que os fariseus, os saduceus, se não me engano, falam com Jesus assim, que ele está comendo com pecadores. Ele fala assim, eu vim para os que estão doentes, não para os sãos. Sabe o que o Espírito trouxe para o coração? Que muitas vezes tem muitas pessoas doentes sim, mas outras vezes estão melhores, estão agindo como se estivessem doentes. Você já pode falar da graça de Deus e mostrar a graça de Deus para outra pessoa, mas você está agindo como um coitado. Não é nessa fraqueza que o poder de Deus opera, não, sabia? Deus quer um povo forte, um povo fortalecido, saudável. Daniel, então por que a gente faz tanta coisa? Para que o poder de Deus esteja em nós, se aperfeiçoe na nossa fraqueza. A fraqueza está aqui, aqui fala, num sentido de humilhação, de você estar disposto diante de Deus, de querer fazer a vontade dele, de querer passar por aquele problema, de querer passar por aquela situação, de você aceitar ser humilhado, de você aceitar ser perseguido. Essa fraqueza que Paulo está falando aqui. Não é fraqueza de se sentir coitado sempre, não, irmãos. Nós não temos mais tempo disso, sabe? As pessoas estão muito doentes aqui, na mente, porque é onde o diabo tem nos atacado mais. E quando a mente da gente adoece, o corpo todo adoece, mas começa aqui. Se você é cristão, já conhece a palavra, quando começar a sentir sintoma, toma remédio. Qual o remédio? Páginas e páginas e páginas e páginas da sua espada. Glória a Deus. É um remédio. Um monte de versículo. Você não sabe de cor? Não tem problema não. Abre a Bíblia. Vou te dar uma dica. Uma dica aí, só uma. Porque senão vocês vão ficar mal acostumados. Você está muito aflito? Está sentindo assim uma perturbação? A cabeça está quente? Abre o livro de Salmos. Abre o livro de Salmos. Eu vou ler o Salmo 91. Salmos. Não. Se não, Salmo 91 não. Pode ler outro. Tudo é a palavra. Tudo é a palavra. Tudo é a palavra de Deus. Tudo faz efeito se você souber usar para aquela situação. Mas sabe o que tem acontecido? Muitas vezes a gente começa a adoecer aqui. Aí a gente pensa assim, estou fraco.
Aí eu falo na fé. Ah, Deus me abandonou. Ah, eu não posso mais fazer nada na igreja porque eu cometi um pecado. Ah, eu não posso mais tocar porque eu fiz isso errado. Ah, eu não estou me sentindo bem. Ah, a minha cabeça não está boa, irmãos. Ninguém está, mas a gente pode ficar. Porque às vezes você não está, mas o irmão que está do seu lado está um pouquinho melhor. E se a gente também ficar lamentando com o irmão que está sentindo isso, não ajudar ele a resolver o problema dele, você também vai ficar doente. O pouquinho que você está bom, você vai ficar pior do que ele. Fala da graça para o seu irmão que está do seu lado. Olha, a palavra de Deus nos diz que Ele perdoa os nossos pecados. Volta a ministrar, volta a orar, volta a pregar, volta a cantar. Arrepende do seu pecado. Ah, mas eu não consigo. Mas tem uma nuvem de graça sobre a sua vida que te dá a oportunidade de você se arrepender. Peça ao Senhor: Deus, me dá arrependimento disso que eu fiz, porque está difícil. A palavra diz que se nós nos arrependemos realmente, o Senhor lança no mar do esquecimento. O Senhor nos perdoa e esquece, porque Ele é fiel e justo. Deus vai analisar toda a situação. Se o seu coração estiver arrependido, Ele vai te abençoar. Porque o favor imerecido dele está sobre você. E merecido, você não merece não. Irmãos, o diabo é tão inteligente e astuto. Não vou elogiar ele não, porque isso não é elogio. Ele é soberbo, altivo, então isso não é elogio. Que ele às vezes usa algo que a gente tem como a nossa arma de ataque, ele usa para nos atacar. Ele usa a nossa arma para atacar a gente. Você fala assim: nossa, ele pronto, agora com a sua cabeça: nossa, eu estou me sentindo tão fraco, nossa, eu não sou digna mesmo. Aí ele fala: nossa, eu estou tranquilo. Você não é digna mesmo não. O que você está fazendo na igreja? Aí ele usa a palavra: Jesus morreu por você, você vai ter coragem de fazer isso. Tanto sangue que Jesus derramou por causa de você, vai ter coragem? Não, realmente, não fosse eu voltar lá, não. Ele usa o que nós temos como arma para nos apontar. É como se ele viesse aqui e fizesse assim com a pastora Glória. A arma que é dela, ele está usando contra ela. É só a gente parar e pensar um pouquinho. Não queira ser doente, não queira ser fraco, queira ser forte. Seja humilde diante do Senhor. Se humilhe na presença do Senhor. Porque as lutas vão vir. Você vai estar enfraquecido nesse sentido. De estar nos pés do Senhor, aceitar o que Ele quer fazer na sua vida. E aí o poder de Deus vai operar em você. E você vai poder dar testemunho para outra pessoa que está com você do poder de Deus, o que Ele é capaz de fazer. Vocês já repararam, para ver todo o testemunho que a gente dá, o que a gente escuta, parte de uma grande tristeza, uma grande perda, um grande problema. Não é verdade? O testemunho que a gente tem que dar nunca parte de algo grandioso que você ganhou, não. Não é assim? Sempre há de algo ruim, de algo que te doeu, algo que você perdeu, algo que você ainda não conquistou, e que aí Deus veio com a graça dele. O poder dele se aperfeiçoou neste momento que você conseguiu alcançar a sua vitória. O inimigo tem tentado tirar isso de nós, essa vontade de expressar a graça de Deus, essa vontade de multiplicar a graça de Deus sobre a vida do outro, esse desejo de compartilhar da graça que está sobre as nossas vidas. O inimigo tem tirado isso de nós. Sabe como? Vou te dar um exemplo. Às vezes a gente vai num lugar, ou aqui mesmo na igreja, aí o irmão pede a oportunidade: vou contar um testemunho. Aí você pensa assim: nossa, só isso? Não, mas é isso que fulano tem para contar? Aí quando tem alguma pergunta: nossa, mas fulano passou por isso? Não, mas
Isso já aconteceu com vocês? A gente não quer ouvir sobre a graça. É engraçado, né? Ela está sobre nós. É ela que faz com que a gente se reúna, como a pastora disse, estarmos juntos, mesmo que a gente não combine, mesmo que tenha desavenças, nós somos irmãos em Cristo. Nós estamos debaixo da mesma graça, e é isso que nós temos que compartilhar, da graça. Olha, fulano, você sabe o que Deus fez na minha vida? Conte. Eu estava fraca, eu estava oprimida, eu estava desempregada, eu queria me casar, não consegui um marido, não consegui uma esposa, e eu orei não sei quantos anos, e Deus veio sobre mim com a graça dele, com o favor imerecido, com esse presente do céu, e me deu a minha vitória. Compartilhe da graça de Deus que está sobre a sua vida. Compartilhe das suas fraquezas, sim, mas compartilhe do poder de Deus que veio sobre você por causa da sua fraqueza, do poder dele que foi aperfeiçoado em você por causa da sua fraqueza. Todos nós vamos passar, assim como Paulo, por situações de injúrias, de necessidade, de perseguição, de angústia. E Deus sempre tem uma palavra assim para liberar sobre as nossas vidas. A minha graça te basta. Porque basta mesmo. A gente não precisa de mais do que a graça de Deus, não sabia? Por exemplo, se você passa necessidade financeira, vamos dizer. Aí você precisa comer, precisa vestir, precisa calçar, pagar as contas. E Deus te dá. Na medida certa. Isso não é graça? Não, você acha que é graça só quando te dá para mais. Não é isso. A graça é favor. A gente tende a achar porque a gente passa necessidade e aflição, a gente merece algo de Deus. A gente não merece. Não adianta, irmãos. Eu já pensei, eu já falei com Deus, eu já questionei o Senhor. Não há nada debaixo do sol que nos aconteça que faça com que a gente mereça. Eu mereço isso, porque nossa, eu já sofri tanto, né? A pastora pegou sobre o orgulho. A gente acha que a gente merece. Mas a gente nunca vê ninguém falando assim: nossa, eu estou sofrendo tanto. Eu estou sofrendo tanto que Deus vai derramar o poder dele sobre mim, eu creio. A gente não fala isso. A gente não fala isso. A gente fala, a gente está mentindo. A partir de hoje a gente pode mudar o jeito que a gente fala, mas a gente não fala isso não. A gente se acostumou a falar sobre o nosso sofrimento. Não há nada de errado, irmãos, falar sobre o sofrimento. Porque a Bíblia fala para a gente consolar aqueles que estão sofrendo. A Bíblia nos ensina. Só que em todo momento você vai ficar falando do seu sofrimento, da sua aflição. Por quê? Se você falar, não vai resolver, sabia? Você pode compartilhar com alguém o que você tem passado. Ótimo. Não tem problema não. Agora, todas as vezes que a pessoa chega perto de você: nossa, estou numa guerra, nossa, estou numa luta, nossa, mas... Irmãos, esse tipo de comentário não vai fazer a nossa luta mudar. Mas nós gloriarmos no Senhor, nós darmos a glória toda a Ele, nós glorificarmos aquele que é digno de todo o nosso louvor e toda a nossa adoração, aquele que derrama sobre nós essa graça maravilhosa. Deus. O sofrimento é ruim, irmãos. Perseguição é ruim, preconceito é ruim, humilhação é ruim. A Nilce foi humilhada, ela acabou de contar, ela não falou com essas palavras, mas ela foi humilhada. Porque ela recebeu, às vezes trabalha muito mais do que outros, ela nem está questionando isso, mas ela recebeu um valor menor. O que Deus fez com isso? Que ela recebeu de menor.
testemunho para ela contar aqui dentro. Testemunho. E é isso que Deus quer de nós. Que as nossas fraquezas sirvam para mostrar o poder dele sobre as nossas vidas. Muitos vêm para a igreja por causa da dor, certo? É verdade, nós conhecemos muitas pessoas. Eu fui para a igreja, eu vim para Jesus por causa de uma grande dor que eu tive. Foi por causa de uma grande dor. Conheci Jesus no meio de uma grande dor. Conheci sim. Mas eu conheci o poder dele e a graça dele sobre mim. E eu tenho vivido debaixo do favor do Senhor. Da graça que eu não mereço. Irmãos, não mereço. Tem acontecido algo comigo? Sempre acontecia. Mas eu vou compartilhar com vocês. Agora parece que ficou pior. No sentido de melhor. Às vezes eu falo com Deus, eu estou com esse problema assim. E distribuo para Deus o que eu estou com problema. E aí ele pega e me traz a solução. Me dá aquilo que eu pedi, seja um dinheiro, alguma coisa que eu estou precisando. Irmãos, quando eu recebo aquilo, eu fico com tanta vergonha de Deus. Não é da pessoa, alguém da pessoa. Eu fico com tanta vergonha de Deus. Me dá vontade de despedir. Fala assim, ai Deus, não me dá mais. Não, sabe o quê? Eu não estou merecendo. Eu não estou merecendo. Mas antes eu já tinha, eu ficava assim, ai meu Deus, mas não, muito obrigada, né? Deus, né? Hoje não, irmãos, eu fico cada vez com mais vergonha de Deus. Eu fico constrangida quando Deus resolve algum problema meu. Porque eu fico pensando assim, Deus, não é possível, hoje de manhã eu fiz isso de errado. Eu deixei de fazer isso. E aí no fim do dia aparece alguma coisa. Uma bênção dentro da minha casa. Irmãos, eu fico com tanta vergonha de Deus. Eu tenho tido tanta vergonha, que me dá vontade de parar de pedir. E aí Deus vem com essa palavra sobre a minha vida. A minha graça te basta. É graça. É favor. O favor não depende do que eu fiz hoje de manhã. Porque por causa da graça, eu também me arrependo. Eu posso me arrepender. Por causa da graça, eu também posso mudar de direção. Deus derramou da graça dele sobre os discípulos quando Jesus ressuscitou e ele os deixou aqui nessa terra. E quando a igreja foi fundada, se eu posso dizer assim, Deus derramou da graça sobre eles. Porque Paulo sempre falava assim nas cartas que ele mandava para os lugares, olha, peça a Deus, ore por nós, peça a Deus que Deus nos dê graça, que abra a porta para a palavra. Paulo sempre fala isso. Ele sempre cumprimenta graça e paz da parte de Deus. É a graça. E ela tem que superabundar sobre as nossas vidas, sim, porque nós somos cristãos. É o mínimo que nós podemos fazer, é distribuir essa graça. Olha, que a graça de Deus seja sobre você. Que a graça de Deus seja sobre você. Que a graça de Deus seja sobre vocês. Libera a palavra sobre a vida das pessoas que estão à sua volta. Que a graça de Deus te alcance. Porque às vezes aquela pessoa não conhece o Senhor, mas que ela tenha oportunidade de conhecer. Que a graça de Deus, o poder dele seja aperfeiçoado na sua vida como está sendo na minha. Irmãos, a graça é algo inexplicável. É um ok, é um sim, é um amém, é um concordo de Deus para nós. Deus nos ama. E Ele quer que a gente compartilhe desse amor, de tudo que Ele nos deu, da fé que é aumentada todos os dias por causa da graça. Ele quer que a gente compartilhe isso, dessa graça maravilhosa que está sobre nós.
Eu declaro sobre a vida de vocês nessa noite que a graça de Deus, do Deus Todo-Poderoso, seja sobre cada um de vocês. Que alcance todas as áreas das vidas de vocês. E que vocês possam ser agentes multiplicadores da graça de Deus. Quando você acordar amanhã, declare sobre a sua vida: Deus, eu quero compartilhar a sua graça com pelo menos uma pessoa hoje. Abençoe alguém com essa palavra. Abençoe alguém explicando sobre a graça, sobre esse poder que é aperfeiçoado por causa da graça. A graça nos dá uma oportunidade maravilhosa de termos mais intimidade com o Senhor. Através do sofrimento, através da aflição, através da incerteza. Porque o poder de Deus vai nos encher. Nós vamos deixar de estar fracos para sermos fortes no Senhor. Amém? Eu vou pedir a Fernandinha para colocar um louvor. Eu gosto muito desse louvor. Chama-se Maravilhosa Graça. E ele fala somente sobre isso, do sangue derramado por nós naquela cruz. O preço que foi pago por nós. A graça que é estendida às nossas vidas. Que você a partir de hoje entenda que você está debaixo da maravilhosa graça do Senhor. Que a graça do Senhor seja a direção para tudo aquilo que você fizer a partir de hoje, se ainda não é. E que você tenha em mente, assim como Paulo, que você fique feliz. Que você entenda o porquê de tudo que você tem passado. Porque quando a gente entende, o poder de Deus é sobre as nossas vidas.